o propósito de Deus e o limite de Satanás. Tudo que acontece na vida do cristão é propósito de Deus. Nada está isento. Quando nós lemos a história de Jonas, parece que Jonas fugiu sem que Deus soubesse. Mas a fuga de Jonas também faz parte do propósito de Deus. A fuga de Jonas também estava a simbolizar algum propósito de Deus. Que propósito? Mateus 12 narra quando Jesus diz que nenhum sinal vos será feito, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 noites e 3 dias no ventre da baleia, lá no mar. Então o que acontece na vida do cristão não está isento, não está fora do controle de Deus. A venda de José para o Egito não estava isento dos olhos de Deus. Deus sabia que ele seria vendido, e é propósito de Deus. Quando José foi preso, também é propósito de Deus. Então, o cristão que ele vive é o propósito de Deus, é plano de Deus, é vontade de Deus, é o querer de Deus. Não tem nada que o cristão vive e Deus não está presente. Então, compreendemos que tudo tem um propósito de Deus. A tentação de Jó era plano de Deus. E vimos as limitações de Satanás para Jó, que ele tinha limite, não poderia tirar a vida do próprio Jó. Então, possivelmente hoje, você pode estar numa situação e pensando que Deus está isento. Parece que o Deus que servimos é distraído. Mas aprenda que tem propósito de Deus. Era propósito de Deus que aquele paralítico do João capítulo 5 ficasse aí 38 anos. Era assim propósito de Deus. Era propósito de Deus Jesus Cristo curar os cegos, os enfermos, ressuscitar os mortos, curar os paralíticos. Era propósito de Deus. Então, era propósito de Deus que Sara tivesse só mesmo um filho. Quando vens para Cristo, o reino de Cristo, ele diz que seja feita a sua vontade, não a minha. Venha a nós o seu reino. A vontade do Pai se cumpre no Filho. Os planos do Pai cumprem-se no Filho. Então, o inimigo tem limites para a sua vida. Deus não deixará que você seja tentado aonde você não consegue. Ele nos dá um escape. Ele nos prova para fortalecer a nossa fé. Então hoje, possivelmente tens vivido o plano de Deus, propósito de Deus. E que dentro do propósito de Deus, possivelmente Ele pode permitir que o diabo faça algumas coisas para ti. Como espinho na carne de Paulo. Mas isso não, Deus não estava no alheio. Tem limites. O poder está na mão de Deus. Nada circula sem que Deus permita. É Deus quem permite enfermidades. Ele mesmo diz que haverá enfermidades, epidemia. Tudo isso não está isento da mão de Deus. Você para de pensar que o diabo é super poderoso. Ele trabalha dentro dos limites de Deus. Teme a Deus, foge o pecado. É isso o mais importante. Não tema o diabo. Ele trabalha dentro do plano de Deus. A autoridade que lhe é dada depende da ação divina de Deus. Nenhuma pessoa morre sem que seja a vontade de Deus, sem que Deus permita.
Do jeito que o diabo trabalha, ele trabalha com uma limitação, ele tem autoridade para uma limitação. Assim é o cristão, tem também autoridade e temos limitações. Existe o propósito de Deus. Era plano de Deus endurecer o coração de Faraó. É Deus quem está no comando de tudo. Quem está a reger esse mundo é Deus, não tema. Talvez hoje você está a viver momentos duros, difíceis. É plano de Deus. Deus não é distraído. Tudo está predestinado. O propósito de Deus e o limite de Satanás. Talvez hoje você está vivendo esses momentos. Era propósito de Deus que Elias desafiasse aqueles homens. Era propósito de Deus que Eliseu morresse e os ossos de Eliseu ressuscitassem o morto. É propósito de Deus. Quando Moisés foi posto no rio com água, é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. E todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus tem que se cumprir, quer você aceita ou não. Não tema o inimigo, ele tem poder limitado. Tema a Deus, ama a Deus, foge o pecado. Nos achegamos a Deus e ele se achegará a nós. Então tudo que acontece é propósito de Deus. O propósito de Deus e o limite de Satanás. Era propósito de Deus exaltar Davi para derrotar Golias. Era propósito de Deus. Propósito de Deus com que a baleia engolisse Jonas e ao mesmo tempo vomitasse Jonas. Propósito de Deus. Propósito de Deus fazer com que os corvos alimentassem Elias. Era propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. É propósito de Deus a morte de Jesus Cristo. Tudo é propósito de Deus. O inimigo não foi criado do acaso, é propósito de Deus. Satanás foi criado por Deus, é propósito de Deus. A traição de Satanás não é porque Deus estava distraído, é propósito de Deus. A rebelião de Satanás é propósito, tudo é propósito de Deus. Por que é que isso temos que aprender? Para que você saiba que esse adversário tem limites. Era propósito de Deus que Ana não tivesse ainda filho, porque Deus preparou para ela o Samuel. O propósito de Deus. Era o propósito de Deus fazendo a escolha entre Jacó e Esaú. Propósito de Deus. Ele é quem escolhe, ele é quem determina. Hoje possivelmente você pode estar a viver o propósito de Deus. Uma enfermidade, desemprego, fome, peste, crises, tormentos. Deus sabe tudo. E o inimigo tem poder limitado. Que Deus te abençoe, rico e poderosamente.